Teria sido Mesmer um cientista ou um charlatão interessado em ganhar dinheiro? Quem foi Mesmer, o criador do mesmerismo? Olá, sou Fábio Carvalho, apresentador do Hipnocast e também do canal do Hipnólogo. E neste vídeo eu vou te contar 7 coisas que poderá deixar você mesmerizado. Muitas pessoas que estudam, praticam ou trabalham com a hipnose fatalmente já se depararam com a ideia do mesmerismo como precursor da hipnose. Por isso, neste vídeo, vou te mostrar o que é o mesmerismo pelas palavras do próprio Mesmer. E assim, você poderá tirar suas próprias conclusões. Em 1980, o PhD em psicologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, George Block, traduziu, compilou e publicou os escritos médicos e científicos de Franz Anton Mesmer. O prefácio do livro foi feito pelo renomado Dr. Ernest Hilgert. Deste trabalho surgiram algumas novas descobertas sobre um mesmerismo que propunha algo além do que ficou registrado na história. Acontece que, por muito tempo, o mesmerismo esteve relacionado com as coisas que foram publicadas sobre Mesmer, porém, depois dele ter caído em descrédito pela comissão que o avaliou e, obviamente, condenou. Acontece que a versão da história que ficou contada nos livros foi aquela dos que ficaram contra o Mesmer. Porém, a versão do próprio Mesmer só foi aparecer depois da morte dele e produto de estudos, pesquisas daqueles que ficaram bastante interessados em conhecer os seus escritos e traduzi-los direto do alemão. Franz Anton Mesmer nasceu em 1734 e faleceu em 1815. Durante a grande parte da sua vida, ele decidiu a prática do magnetismo animal, que hoje conhecemos como mesmerismo. Quando ele tinha 44 anos de idade, Mesmer desembarcou em Paris com a intenção completamente diferente daquela que os registros históricos e a maioria dos livros tentam passar. Ele parecia estar buscando o reconhecimento científico ou mesmo uma maneira de provar cientificamente todas as curas, estudos e tudo aquilo que ele acreditava. Ele vinha fazendo, através do magnetismo, um trabalho que ficou renomado naquela época. Mesmer acreditava em uma forma de transformar o fluido cósmico universal em fluido vital. E com isso, ele acreditava poder provocar cura através dessas influências magnéticas que, inicialmente, pensou ele, virem dos astros ou dos metais. Mesmer teve muito prestígio em sua época. Apesar de ter sido desacreditado por um relatório da Comissão da Academia de Ciências e da Academia de Medicina em Viena, que concluíram que tudo o que Mesmer realizava era devido à imaginação de seus pacientes. Apesar de que, em 1831, outro comitê francês foi altamente favorável ao mesmerismo e reverteu a condenação previamente sofrida por Mesmer. Porém, já não havia mais recuperação para o que havia acontecido, ao menos no contexto histórico do mesmerismo e, consequentemente, também da hipnose. A crença principal de Mesmer foi a de que existia na natureza algum agente de conexão cósmico, esse agente de conexão cósmico universal que fazia com que, através da manifestação deste agente entre os corpos, ocorreria uma influência necessária para magnetizar os seres vivos. Portanto, algumas das proposições de Mesmer, principalmente as 7 que eu vou contar agora para você, são elaborações das ideias contidas na tese de doutoramento do próprio Mesmer. Então, aqui estão elas. A primeira, existe uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os seres vivos. A segunda é que um fluido universalmente distribuído de forma contínua para administrar qualquer vazio incomparavelmente rarefeito, segundo Mesmer, que por sua natureza era capaz de receber, propagar e comunicar todos os movimentos. Este era o princípio, o meio desta influência. O terceiro é que esta ação recíproca está sujeita às leis mecânicas que são ainda desconhecidas. O quarto, que esta ação faz com que os efeitos alternados, que podem ser considerados como um fluxo e refluxo. O quinto, este fluxo e refluxo é mais ou menos geral, mais ou menos composto de acordo com a natureza das causas que o determinam.
O sexto é que por este agente, o mais universal encontrado na natureza, que os corpos celestes, a Terra e suas partes constituintes, influenciam-se mutuamente. O sétimo é que as propriedades da matéria e do organismo vivo dependem deste agente principal. Muitas dessas teorias de Mesmer são, obviamente, justificadas de alguma maneira nos embasamentos dado ao trabalho de Isaac Newton. Ainda que seja possível perceber uma intenção para justificar as manifestações do fenômeno mesmérico, é difícil tirarmos conclusões apenas desta lista de 7 proposições. Em sua tese, Mesmer lista pelo menos 21 delas, onde apresenta sua teoria de forma mais ampla e com intenção real de promover uma leitura científica sobre as suas descobertas. Sem sombra de dúvida, Mesmer foi um grande contribuidor para a popularização não só do magnetismo ou do mesmerismo, mas também do que viria a ser reconhecido atualmente ou posteriormente àquela época como hipnose. Mesmer deixou vários discípulos e outros curiosos também em tratar de entender melhor aquele fenômeno que tanto chamou a atenção da sociedade e da comunidade científica daquele período. Dentre eles, o Marquês de Lafayette, o Marquês de Puysegur e, obviamente, também um nome bastante conhecido dos estudiosos de hipnose, Padre José Custódio de Faria, ou Abade Faria, como é mais conhecido, de quem nós vamos falar em outro vídeo. Então, como você já percebeu, quando o assunto é Mesmer, nós poderíamos ficar aqui conversando por horas. Mas, na intenção de fazer aqui um conteúdo breve, direto e específico para você, em seu benefício, eu vou te recomendar o livro do Paulo Henrique de Figueiredo. Ele tem um livro excelente, foi republicado recentemente, e eu acredito que você pode encontrar este livro facilmente aí buscando através da internet. Neste livro, ele fala muito mais a respeito disso. Conteúdos complementares, conteúdos adicionais, conteúdos que são muito relevantes para quem estuda Mesmer, para quem estuda hipnose. Muito bem, se você gostou deste vídeo, você vai gostar ainda mais da série de vídeos sobre a história da hipnose e também sobre as teorias relacionadas à hipnose que eu tenho publicado aqui no meu canal. Então, para ser notificado e não perder nenhum conteúdo novo, a minha dica para você é se inscreva no canal. Se você está assistindo pelo celular, clica aí no sininho e também lembre-se de compartilhar com seus amigos. Sua opinião é o que mais conta aqui. Então deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo, se você tem interesse, se você acha interessante o assunto do mesmerismo, eu posso de repente explorar ainda mais, deixa aí seu comentário, sua pergunta e eu posso voltar aqui para falar mais a respeito disso contigo. No mais, quero deixar também um convite para que você possa conhecer o podcast da hipnose, o Hipnocast. O Hipnocast você encontra em www.hipnocast.com.br e lá eu tenho mais conteúdo para você também relacionado a esse tema. Até o próximo vídeo.